longas, eu quero compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Hoje, logo pela manhã, o Senhor colocou esse versículo no meu coração, que não é o versículo principal aqui do sermão, mas eu vou citá-lo e ele vai ser bem falado aqui na ministração. E nós vamos saber qual é ele em nome de Jesus. Mas para que o embasamento da palavra de Deus, eu quero abrir com os amados. Se você puder abrir, abra. Se você quiser ligar o seu smartphone, o teu aparelho eletrônico aí, fique à vontade, lembrando sempre, prestando muita atenção, que você não navegue por outras coisas que não seja o culto, não seja a ministração da palavra de Deus. Que Deus possa cuidar de nós, nos abençoar e possa falar ao nosso coração e saiamos daqui tocados pelo poder da palavra. Você aí na sua casa seja tocado pelo poder da palavra e o nome do Senhor ele seja glorificado. Então é o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 12. Livro de Efésios, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 12. Eu quero antes fazer uma oração. Pai, esta é a tua palavra, ela é a verdade e ela é a verdade absoluta. Todas as coisas passam, estão passando, vão passar. Mas a tua palavra, ela é a verdade, e ela é a verdade absoluta. Nós, como Pedro nos ensina lá em João 6, não temos para onde ir, a não ser para a presença de Deus. Deus agora limpa nossos ouvidos, prepara a terra do nosso coração, prepara para que possamos ouvir, a nossa mente entenda e ela venha para o coração e nós venhamos e ela fique plantada em nosso coração para que possamos praticar esta palavra a cada dia. Tira de nós o orgulho que é próprio do homem, tira de nós, tira a soberba, tira tudo que nos impede, que são impedimentos que muitas vezes há sobre nossas vidas, de ouvir e entender. Tira de nós, porque eu creio, o Senhor quer falar, e o Senhor vai falar, porque quando nós lemos as Escrituras, é o Senhor falando com a nossa vida. Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado vitória, o Senhor tem nos abençoado a cada dia e a cada manhã. Agora opera em nós e através de nós o teu querer e efetuar, em nome de Jesus, amém e amém. Os que estão conectados em casa, eu quero deixar mais um aviso, um recado. Você pode agora compartilhar essa palavra, o link está sendo transmitido pelo Facebook, você pode compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. E também, o que eu quero te dizer, você quer fazer um pedido de oração, faça, coloque aí no Facebook, e ele vai chegar até nós aqui, e no final do culto, nós vamos orar por você. Vou te falar outra coisa. Quantos dias tem que você, como pai, você como mãe, não tem um culto, ou participa de um culto junto com sua família, com seus filhos? Quantos dias? Ou marido com a esposa com o marido? Quantos dias? Eu não estou hoje com a minha esposa. A maioria dos cultos eu estou aqui, terça, quinta e sábado, terça lá de casa, mas também fico num ambiente só lá, mas junto com a minha família lá em casa. Agora eu te faço essa pergunta: quantos dias? Então talvez hoje seja a oportunidade de você ficar do lado da sua esposa ficar do lado do seu marido, ficar do lado dos filhos e ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus.
Então, meus amados, posteriormente aqui a ministração da palavra, logo amanhã, nós teremos essa ministração no canal YouTube, que é aqui da IEP Indaiatuba também, e lá ele vai ser intitulado Vivendo para a Glória de Deus. Eu e você fomos chamados para viver para a glória de Deus. Nós, como filhos do Senhor, não fomos, meus amados, e não somos chamados para outra coisa a não ser servir ao Senhor com integridade, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com disposição, servir ao Senhor na unção, servir ao Senhor com disposição sempre em nosso coração. Então, Efésios 4, verso 12, a palavra do Senhor fala assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Sabendo que na minha Bíblia está intitulado o capítulo 4 de Efésios da seguinte forma: a unidade da fé. Ele está intitulado aqui na minha Bíblia. Então Paulo está falando desse assunto. Até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Até aqui. Meus amados, o Senhor, Ele nos chama para viver para a glória dEle. O Senhor, quando Ele escolhe a sua igreja, quando Ele me escolheu, quando Ele nos escolheu, Ele, e o Paulo, ele fala isso, Efésios, ele nos ensina muito isso. Ele, uma das coisas que Ele fez, Ele deu vários dons a uns. Então, quando você compara a igreja ao corpo, um vai ser mão, o outro vai ser o pé, o outro vai ser o ouvido, o outro vai ser a boca, o outro vai ser o nariz, o outro vai ser... É o corpo em movimento. Eu tenho falado isso aqui, e aliás, o corpo precisa estar em movimento, senão ele adoece. E aí, quando a igreja ela é formada, e quando Deus nos chama, lemos lá em Atos capítulo 2, não sei se no último culto. Então, meus amados, Ele deu dons a nós, para quê? O dom que Deus nos deu é para o desempenho do nosso serviço para Ele, do meu e do seu serviço para Ele. Para que serve dom? O dom, ele foi dado por Deus para que nós pudéssemos servir da melhor forma possível. Servir a Deus e servir ao próximo. Os dons, os serviços, meus irmãos, eles são diferentes. Eu sei que há pessoas, meus irmãos, que têm o dom, vamos usar os da música. São músicos. Deus deu o dom para cantarem, vão cantar. Deus deu o dom para manusear um aparelho eletrônico, vão ser usados para isso. Deus deu o dom para o sujeito chegar aqui na igreja e enxergar uma lâmpada queimada e ele falar: eu vou trocar essa lâmpada. Então Ele deu vários dons, diferentes dons, mas Deus, Ele é o mesmo, e o dom que Ele me deu
não é, meus irmãos, para que eu pegasse esse dom e deixasse ele escondido, na surdina. Aliás, eu já usei uma frase aqui, passado aí, hoje eu revi ela lá em casa, não está aqui no sermão, mas meus irmãos, Deus te chamou para você servir, e uma das coisas que torna pessoas infelizes é isso, porque Deus deu o dom, Deus capacitou, Deus orientou, e a pessoa não serve, ela se torna infeliz, porque não serve, mas Deus deu o dom. Então eu não sirvo, eu não vou servir, eu me torno um infeliz, porque eu não estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Então Deus, ele distribuiu os dons, e ele deu vários dons, mas o Deus que servimos é o mesmo. Ele deu os dons diferentes, mas o Deus é o mesmo. Meus irmãos, ele deu para quê? Ele me deu e te deu para você servi-lo, para você produzir com eficácia, para você produzir, meus irmãos, aquilo que ele tem entregado, e você ser uma bênção para a glória de Deus Pai. E você e eu precisamos descobrir isso, para que eu possa cumprir o propósito dele na terra. Querido, se você e eu cumprimos o propósito de Deus, positivo, graças a Deus, glória a Deus. Se eu não estou cumprindo, se eu não cumpro, queridos, haverá uma falha nessa ligação, porque Deus me chamou para tal e eu não estou fazendo. Deus me chamou para ser um evangelista, eu não vou ser. Deus me chamou para ser um escritor, eu não vou ser. Tem uma falha, porque Deus te chamou para isso. Porque Deus te chamou, Deus te deu o dom, Deus te orientou. Então eu preciso descobrir e aplicar o dom que Ele me deu. Eu preciso fazer isso, nós precisamos fazer isso. Aí, meus amados, o versículo que eu disse que seria o que eu falaria sobre ele, está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Hoje eu até tinha pedido para o João Pedro publicar ele no nosso Instagram, da IEP Indaiatuba, e aí ele falou: pai, nós acabamos de postar, esse versículo esses dias. Aí eu falei: amém, filho. Eu não sei se ele postou ou não, mas ele disse que nós acabamos de postar. Mas eu glorifiquei a Deus, porque foi Deus que colocou ele no meu coração, logo pela manhã, logo de manhãzinha. E aí, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, é Paulo também falando, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amado, amada, queridos irmãos, amigos, tudo o que nós fizemos e fizermos tem que ser para a glória de Deus. Tudo o que eu executar durante o dia, na minha caminhada, na minha jornada, no meu dia a dia, na minha vida profissional, na minha vida como cristão, na minha vida como pai, como filho, como amigo, como irmão, tudo tem que ser para a glória de Deus, tudo tem que exaltar o nome do Senhor. A palavra do Senhor, aliás, ela fala assim: orai sem cessar.
Mas, meus amados, como que, por exemplo, eu vou orar sem cessar? Mas, meus irmãos, eu aprendi uma dica muito interessante. Orar sem cessar é muito difícil de nós vivermos o tempo todo orando pela rua, eu no meu trabalho lá consertando trator, e eu orando, e Senhor, solta esse parafuso, talvez, misericórdia, não é bem assim, mas só que a minha vida, ela tem que condizer com a vida do cristão, e ele diz assim: tudo para a glória de Deus, tudo para a glória do Senhor. Então, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa que eu e você fizer, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Então, onde eu estiver glorificando o nome do Senhor, irmão, tem pessoas equivocadamente pensando que servir ao Senhor é vir somente na igreja. Tem pessoas equivocadamente pensando, no tempo da pandemia, que se ele fizer uma oração básica na sua casa, ele está fazendo a vontade de Deus. Não que não esteja, está. Glória a Deus pela oração, e glória a Deus por vir à igreja. Glória a Deus, mas queridos, é mais do que isso. Viver para a glória de Deus é você produzir a sua vida, ela produzir impacto nas outras pessoas. Viver para a glória de Deus é a sua vida ser um testemunho positivo onde quer que você esteja. Viver para a glória de Deus é quando as pessoas olharem para mim, olharem para você, eles vejam um verdadeiro cristão de caráter. Viver para a glória de Deus é viver o tempo que nós engrandecemos a Ele em tudo aquilo que fizemos, em todos os momentos da nossa vida. Então, meus amados, o nosso serviço, todo ele da nossa vida, ele precisa ser para a glória de Deus. Eu e você precisamos ter intimidade com o Senhor para viver o propósito dele. Amados, já falei isso aqui também, esse eu anotei. Cristianismo é prática e não cristianismo nominal. Vocês vão se lembrar, eu já falei isso aqui. Nominal, pergunta, que você é o quê? Eu sou crente. Crente? Sim. Só que é um crente que faz as mesmas coisas que o mundo faz. Nominal. Não teve mudança, não teve conversão, não teve transformação. A pessoa continua do mesmo jeito que era outrora, antes de ser chamado cristão. O verdadeiro cristão, ou o verdadeiro cristianismo, ele é prático. As pessoas vão olhar para mim e para você, na prática, e vão saber que há coisas diferentes em nossas vidas. E que a nossa vida na terra, ela faz diferença, ela glorifica o nome do Senhor, ela exalta o nome do Senhor. A nossa vida, quando nós chegamos em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ela exala o bom perfume de Cristo, porque o Paulo está dizendo: quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você e eu fomos chamados para fazer tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu não fui chamado e você não foi chamado para andar como crentes espirituais capengando para lá e para acolá. Não, nós fomos chamados para servir e servir com integridade. Eu não gosto de ser chamado, nós não podemos ser uma igreja nominal, nós temos que ser uma igreja espiritual, que é prática, que é abençoadora, que é relevante na sociedade que ela está inserida, que nós sejamos relevantes nos lugares que nós vamos, como profissionais, como amigos,
que nós sejamos uma igreja atuante em tudo aquilo que fizermos, para a glória de Deus Pai, possamos viver e exaltar o nome daquele que reina e que vive para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, é um texto conhecido e muito citado por mim. A palavra se fala assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós iniciamos uma corrida rumo ao Senhor, e essa corrida, diferente do que muitos, desculpe a palavra equivocada de novo, equivocadamente imaginam ou até ensinam que está resolvido o problema, não é. Porque aqui o próprio escritor de Hebreus, o autor e consumador pelo gozo do pecado, propôs, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus. Então, meus irmãos, ele desprezou a afronta. Então ela não é fácil. Eu e você precisamos fazer isso na nossa vida. Ela não é uma prova com facilidades e fácil, mas tem uma notícia maravilhosa para mim e para você. Jesus nos ajudará, nos dando graça, dando do seu Espírito, da palavra. Ele estará conosco todos os dias da sua vida. A corrida não será fácil, mas a notícia boa é que Cristo estará comigo e com você. Ele vai à nossa frente, Ele nos abençoa, Ele nos levanta, Ele nos manda para frente. Cristo, Ele pega a igreja, meus irmãos, que vivendo um tempo de pandemia, e empurra ela para frente. Quem quer viver para a glória de Deus, quem quer viver servindo, quem quer viver exaltando o nome do Senhor, vai ver e tem visto a mão do Senhor sobre a sua vida. Agora, sabe o que é que nos impede, meus irmãos, de muitas vezes sermos bem-sucedidos? A inércia. A inércia, ela nos mina espiritualmente. Então, meus irmãos, a inércia mina a nossa energia. E a inércia nos faz corremos. Já viu câmera lenta? Mas em câmera lenta, parece que não vai, o negócio não desata, parece que não vai dar certo. Então, meus amados, usando a frase do sermão de domingo passado, eu preciso rever a minha trajetória, a minha corrida, porque eu vou me encontrar com Cristo. Nós estamos sendo preparados para um encontro com o Eterno. Então eu preciso estar pronto para isso. Eu preciso estar preparado, eu preciso estar nessa corrida. Nós precisamos estar nessa corrida. E na corrida, fazendo a vontade de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Para que o nome do Senhor possa ser propagado. Para que o nome do Senhor, meus irmãos, ele alcance lugares que nós não imaginamos, ele possa alcançar. Então, querido, querida, nós precisamos ser essa igreja. O Lucas
o Dr. Lucas, quando fala da Marta e da Maria, ele fala assim: e aconteceu que, Lucas 10, 38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então a Marta, ela critica a Maria, porque a Maria estava lá servindo a Cristo, servindo ao Senhor. Irmãos, no ato das duas, nenhuma está errada. Nenhuma. As duas estavam cumprindo o seu papel. A Marta foi ser crítica. A irmã. Então, meus irmãos, ela recebe uma orientação de Jesus. E aprendemos aqui na igreja, há uns dias atrás, numa reunião de oração, que Cristo, até quando Ele fala, vai orar, quando a palavra fala, e você acha que Ele está te exortando, até isso é para abençoar o seu filho e a sua filha, até isso. Quando Ele diz, faça, é para você ser abençoado, é para que você seja alcançado e tocado por Ele. Então Jesus, Ele está tratando essas duas aqui. Então, aqui é a figura de duas igrejas. Maria é a figura da igreja primitiva, que adorava, e vai para a igreja de Atos 2, que buscava a face de Deus, que olhava para Cristo, que adorava, que bendizia o nome do Senhor. É a figura desta igreja. Marta é a figura da igreja que olha para as mãos, para o transitório, para o passageiro, para as coisas que vão terminar. Olha para as ilusões do mundo, para as coisas terrenas. Olha para o que a mão de Jesus pode dar a ela. Então, querido, você pode buscar as bênçãos do Senhor? Sim. Mas mais do que buscar as coisas terrenas, você precisa buscar a face do Senhor. Buscar a face de Cristo, ela mostra a glória do eterno. Buscar Jesus, buscar a Deus. Não seja uma igreja que não tenha relevância, mas seja uma igreja que tenha relevância. Onde você estiver, você seja relevante e seja uma bênção para a glória de Deus Pai. Deus possa te usar, Deus possa te abençoar, Deus possa te fortalecer, para que você cumpra a vontade de Deus na face da terra. E Ele está dizendo: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, se você vai fazer para a glória de Deus, você vai seguir o fluxo da vida, glorificando ao Senhor. Vão aparecer embates, vão aparecer coisas que traz desânimo, tristeza, traz preocupações, tira teu sono. Até pode ser que apareça alguma coisa mais séria do que isso que eu estou dizendo, mas eu quero te dizer, Jesus, Ele vai à tua frente. A carreira foi proposta, mas Ele fala assim: larga tudo e olha para Cristo e vai para frente. Despreza a afronta e vai para frente.
Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com a igreja, Ele é com seus filhos, para cuidar de nós e para nos dar vitória em nome de Jesus. Eu e você precisamos crer e olhar para esta palavra cada dia e entender como é bom, querido, querida, como é bom servir ao Senhor. Como é bom. Como é bom fazer a vontade de Deus. Como é bom nós recebermos de Deus o presente da vida a cada dia. Há muitas pessoas, não muitas, há pessoas que a sua vida é pautada no mundo, em coisas mundanas. Olha para coisas terrenas. E João, em 1 João, capítulo 2, verso 17, a palavra do Senhor fala assim: e o mundo passa. Olha o que João está falando. E o mundo passa, e a sua concupiscência, o que teu olho está vendo, isso passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero te dizer, se você tem feito a vontade de Deus, vai permanecer para sempre. O que você fez para a glória de Deus vai permanecer. Não precisa se preocupar. Querido, você tem anjos para te defender, você tem Jesus para te defender, você tem o Espírito para te ensinar. E os que fazem a vontade de Deus, eles ainda verão e estão vendo proezas no meio disso tudo. Porque é maravilhoso servir ao Senhor. Então, meus amados, o sistema mundano ele passará. E ele, meu amado, minha amada, para a tua vida, ele é o sistema mundano, é inútil. É um engano você pensar que isso aí resolve a tua vida. Não resolve. Não resolve. Eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. O sistema mundano, ele vai passar. Nós precisamos estar firmados em Jesus. O teu tempo aqui, o meu aqui, ele é um tempo. Ele terá um fim. E Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. Apocalipse 21 fala isso. Querido, querida, firme-se nas promessas de Jesus. De louvor bem antigo. Aí foi quando eu cheguei na igreja, que dizia assim: firme, firme, firme na promessa de Jesus Cristo. Firme, firme, firme nas promessas do Senhor. Eu e você precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Talvez hoje a tristeza no seu coração, há desalento na sua vida, na sua família, há preocupações no seu coração, o seu lar. Você teme pelo futuro, você teme pelo dia de amanhã. É o que mais nós temos ouvido nesses dias. Mas eu quero te dizer, Cristo cuida de nós. Cristo te levanta, Cristo nos levanta. Cristo nos abençoa. Cristo nos fortalece, Cristo nos dá, o Senhor nos dá discernimento para que possamos prosseguir. Firme-se nas promessas do Senhor e viva para a glória de Deus. Viva para exaltar o Senhor, viva para bendizer o Senhor, viva para dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Orar sem cessar, orar sem cessar. A sua vida, ela possa bendizer o nome do Senhor. Irmão, quantas vezes nós pedimos perdão e temos que pedir perdão para Deus porque somos mal-humorados, somos azedos, intransigentes, donos da verdade. Quantas vezes
Queridos, olha para Cristo. Olha para Cristo e veja o que Ele fez. Ele é o nosso exemplo supremo, é Cristo. Olha para Ele e veja o que Ele fez. Ele obedeceu e Ele fez a vontade de Deus. Eu e você possamos obedecer e fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida. O que passar disso, dê lugar, peça para Deus tirar da tua vida. Orgulho, soberba, arrogância, peça para Deus, tira isso de mim. Esse trem não faz parte de mim, isso não presta. Isso não faz bem para nós. Aliás, não faz bem para nós e não faz bem para o outro, para o próximo. Não faz bem. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Sorria mais, ame mais, abrace mais, hoje virtual. Dê um ósculo santo virtual. Mande uma mensagem que edifica a vida de alguém. Compartilhe um sermão desse, que não é porque Romero está pregando, poderia ser outro qualquer, mas um filho de Deus que falasse a palavra do Senhor, compartilhe ele. Renove alguém com a palavra, em nome de Jesus. Viva para glorificar o nome do Senhor, viva para exaltar o Senhor. Eu tenho pedido a Deus nesses dias: Deus, eu quero ser usado. Tudo que eu escrever aqui nesse zap seja para a glória de Deus e alcance vidas. E às vezes eu estou escrevendo, o Senhor fala: não põe esse trem aí, e eu tiro. E peço para Deus me dar direção para colocar outra coisa. Eu não vou escrevendo qualquer coisa. Eu não Ctrl+V e Ctrl+C comigo não funciona como funciona com a grande maioria. Que a grande maioria usa Ctrl+C e Ctrl+V de acordo com o que ele está no número lá de visualizações. Comigo não é assim. Eu posso fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, mas coisas que edificam a vida e glorificam o nome do Senhor e que seja bênção para alguém, que alcance alguém. Não há problema em fazer isso, desde que vai edificar alguém e o nome do Senhor seja glorificado. Quer comais, quer bebais, viva, faça tudo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos chamou para isso, para fazer a vontade dEle. Então não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não é tempo de politizar, não é tempo de reclamar da saúde, não é tempo de reclamar do prefeito. Eles estão todos aqui, dando um duro. Ah, mas o cara está errando. Querido, ora por ele e peça para Deus abençoar, peça para Deus dar sabedoria. Há uma crise no Brasil institucionalizada, está aí, mas nós como igreja iremos orar e vamos ver a vitória do povo de Deus, e vamos ver esta nação mudada para a glória de Deus, sem politicagem, mas com o joelho no chão, clamando ao que pode mudar a nação, em nome de Jesus, porque Deus nos chamou para isso. Adianta o que eu levantar, encontrar com meu amigo por ali e falar: não, está uma droga mesmo, esse país está de mal a pior, isso não vai mesmo, agora acabou de enterrar, vamos arrumar nossas malas e vamos dar um jeito nisso aqui. Queridos, ora, peça a direção para Deus, clame a misericórdia do Senhor. Deus é poderoso para te abençoar e te dar vitória, em nome de Jesus. Quero te dizer que Cristo te ama e Ele quer que você faça a vontade dEle. Eu compartilhei há poucos dias aí, algumas pessoas viram, outros não, do Dr. André Mendonça, que é pastor auxiliar lá em Brasília e que hoje é o ministro da Justiça. Eu já falei aqui. É um exemplo assim de superação, de bênção, de prosperidade, de onde esse camarada chegou, né? De onde ele saiu e onde ele chegou. Mas irmãos, como nós
ele precisa viver para a glória de Deus. Não é porque ele chegou lá que agora ele relaxa. Eu não posso. Agora você chegou nesse altar aí, não é assim. Aliás, o negócio engrossa mais o caldo. O chá engrossa mais. Porque, meus irmãos, as pessoas vão olhar para tudo que você fizer, para tudo. Não passa às vezes uma vírgula. Não passa nada. Mas viva para a glória de Deus. Não deixe nada que te condene. Mas viva para a glória de Deus. Viva para exaltar o nome do Senhor. Viva para engrandecer o nome do Senhor. E nós veremos mudanças, sim. Começa por você. Começa, não tem problema. Começa uma açãozinha pequena. Faça. Não fique esperando que um ou outro, eu vou esperar que aquele faça, aquele faça. Faça você. Qual o dom que Deus te deu? Você é a Maria ou você é a Marta? Que igreja você é? A Marta só está olhando para a mão de Jesus. A Maria se rende aos pés de Jesus para aprender com ele e ser relevante. Não que a Marta não quisesse. Ambas, eu falei aqui no comentário, estavam fazendo a vontade de Deus. Eu e você sejamos bênção. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Deus te fortaleça. Deus cure a tua vida. Deus cure a tua alma. Deus te dê hoje ânimo, alegria, intrepidez, sabedoria para você caminhar e viver para a glória dele todo dia, em nome de Jesus. Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado, em nome de Jesus Cristo. O nome do Senhor, ele seja glorificado através da minha vida e da tua vida todos os dias, em nome de Jesus.